número de mortos no litoral norte sobe para 49 e buscas chegam no 5º dia. Já o Rio Grande do Sul sofre com a seca e vai receber recursos do governo federal para ações de emergência. E você vai ver também. Após confirmação de um caso de vaca louca, Ministério da Agricultura articula estratégia para tranquilizar os países importadores da carne brasileira. Mais 2.700.000 trabalhadores podem receber o PIS/PASEP após revisão do governo. Banco Central dos Estados Unidos divulga a ata que indica a recessão econômica em 2023. E ainda, Estados Unidos avaliam se redes sociais como o Twitter podem ser responsabilizadas por conteúdos postados pelos usuários. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Daniela Paris. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. O governo de São Paulo informou que o número de mortos no litoral norte do estado chegou a 49. As equipes de resgate seguem em busca de dezenas de pessoas que estão desaparecidas. Moradores da Barra do Saí, um dos bairros de São Sebastião mais afetados pelos temporais no litoral norte paulista, relataram que não receberam qualquer tipo de alerta para o risco de deslizamentos por causa das fortes chuvas do último fim de semana. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, informou que previu com 3 dias de antecedência os temporais e avisou a Defesa Civil Nacional e as defesas civis locais. A Prefeitura de São Sebastião afirmou que emitiu alertas na noite de sábado, quando as chuvas começaram, mas não divulgou um alerta prévio sobre as chuvas da madrugada de domingo. O Ministério Público Estadual informou que há 2 anos comunicou à Prefeitura sobre o crescimento desordenado com a ocupação nos morros da Vila Saí, na costa sul de São Sebastião, e cobrou a regularização da área. No documento, o Ministério Público acrescentou ainda que a comunidade estava instalada em uma área sujeita a risco de deslizamentos de terra e suscetível a inundações. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, 1.730 pessoas estão desalojadas e 1.686 estão abrigadas em escolas, creches, igrejas e no Instituto Verde Escola. A cidade registrou mais de 600 milímetros de chuva no último final de semana e a previsão da Defesa Civil é de que chova mais 200 milímetros até o fim de semana. A Marinha enviou um navio aeródromo multipropósito Atlântico a São Sebastião, com 6 helicópteros, 3 embarcações de desembarque de viatura e equipes para o transporte de pessoas e outros equipamentos. A embarcação ainda conta com um hospital de campanha com 200 leitos, UTI, médicos de várias especialidades, como ortopedista, cirurgião, clínico geral, profissionais de enfermagem e saúde bucal. 180 fuzileiros navais também vão atuar com um maquinário, como mini carregadeiras e ambulâncias, na desobstrução de vias e outros locais. E os trabalhos de resgate e reconstrução da cidade de São Sebastião seguem em ritmo acelerado. O governo do estado e órgãos federais trabalham em conjunto para atender a população atingida pelas fortes chuvas. No litoral norte de São Paulo, voluntários se juntam aos profissionais de resgate para ajudar nos trabalhos de buscas por desaparecidos em meio aos escombros. Em Barra do Saí, é possível avistar os deslizamentos de terra nos morros por todos os lados. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, visitou a cidade de São Sebastião. Os eventos extremos, eles vão continuar. Já temos uma mudança do clima. Agora é a gente trabalhar para transformar toda essa dor, toda essa catástrofe em um exemplo de uma política pública que ajude a prevenir isso nos mais de 1.800 municípios que vivem a mesma situação que São Sebastião. O trabalho é constante, envolvendo equipes municipais, estaduais e federais. Evacuamos bastante feridos, removemos corpos, estamos prestando apoio logístico, estamos colocando socorristas e bombeiros
e fazendo as substituições. Estamos trabalhando intensamente com a nossa engenharia para desobstruir as principais vias que dão acesso, principalmente à Barra do Saí, lá onde estão concentradas os maiores esforços no momento. Para recomeçar os trabalhos de assistência humanitária e reconstrução das áreas mais atingidas pelas chuvas, o governo federal já liberou mais de 7 milhões de reais só para o município de São Sebastião. Foi uma orientação que nós demos a pedido do presidente Lula, que os planos das prefeituras não ficassem apenas na ajuda humanitária, mas que já fosse também trabalhando os planos de restabelecimento e de reconstrução das cidades, dos problemas que aconteceram. E a Polícia Civil de São Paulo faz uma operação para impedir os custos elevados, os preços abusivos dos produtos do comércio em São Sebastião, litoral norte paulista. A ação, em conjunto com o PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, tem o objetivo de fiscalizar e coibir práticas abusivas quanto a preços cobrados por gêneros de extrema necessidade. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a operação não tem prazo para acabar. A medida foi tomada após notícias de que comerciantes locais estariam cobrando valores próximos de R$ 100 por uma garrafa de 1 litro de água. E como a gente acabou de ver, as equipes de resgate lutam contra o tempo na busca por sobreviventes. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. E para piorar a situação, ainda há previsão de mais chuva no litoral norte nos próximos dias. Pois é, Kleber, e para saber como está a situação por lá, nós vamos conversar agora com o tenente Maxwell de Souza, que é porta-voz da Defesa Civil. Ele vai passar, inclusive, algumas orientações importantes para a população. Ótima tarde para o senhor, tenente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. A todos os que nos acompanham. Agradecemos a oportunidade de esclarecer alguns pontos para toda a população. Ficaram agora nesse 5º dia. Ainda há a expectativa de encontrar pessoas com vida? Daniela, nós nunca perdemos a esperança. Os nossos bombeiros militares, os socorristas, os voluntários trabalham incansavelmente na esperança de encontrar alguma pessoa. Sabemos que o tempo ele corre contra a gente, né? Que a probabilidade de encontrar alguém com vida vai diminuindo conforme as horas vão passando, mas nós temos casos nas ocorrências passadas de que encontramos pessoas com vida, né? Mesmo após dias de buscas. Então nós não perdemos a esperança, as buscas continuam incansavelmente, não são interrompidas, justamente porque o objetivo é encontrar alguém com vida. E, tenente, também há uma questão legal que a Justiça concedeu uma liminar para a remoção dos moradores dessas áreas de risco. Como está sendo feito esse trabalho? Já que o problema é que alguns desses moradores se recusam a sair dessas casas. Para onde essas pessoas estão sendo levadas? Kleber, esse é um trabalho que ele acontece numa parceria entre o Estado e o município. A competência legal inicial para fazer essa remoção, ela pertence ao município, né, de fazer esse convencimento para retirar essas pessoas. O Estado, claro, está lá desde domingo, nas primeiras horas. Nós temos mais de 700 pessoas trabalhando em São Sebastião e no litoral norte para restabelecer a condição de normalidade à vida das pessoas e também para socorrer todos esses desaparecidos, né, para nós localizarmos essas pessoas. Então, o que tem acontecido é um trabalho de convencimento. A Defesa Civil Municipal, os agentes municipais, a assistência social do município tem percorrido as casas que estão localizadas em áreas de risco e convidado, pedido, tentado convencer as pessoas a saírem das suas casas e procurarem os mais de 21 abrigos que foram montados em São Sebastião. Toda uma estrutura de logística humanitária para acolher essas pessoas. Importante a sua pergunta, porque quem nos assiste pode ter a impressão de que nós chegamos lá batendo, arrancando as pessoas e deixando-as na rua, porque não é verdade, é muito pelo contrário. Nós queremos deixá-la numa condição de segurança, abrigada, com toda a alimentação, com atendimento médico, atendimento humanitário, psicólogos. A Secretaria de Saúde recebeu mais de 1.000 voluntários da área de psicologia para apoiarem no acolhimento dessas pessoas. E nós temos uma medida judicial que diz que, em último caso, e somente em último caso, se usará a medida coercitiva. Então, o nosso governador Tarcísio já deixou muito claro isso, que
o uso coercitivo da força, né, o uso da força, a retirada coercitiva, só se dará em um último caso. Nós continuamos trabalhando no convencimento e aproveitamos aqui a oportunidade para fazer um apelo à população. Se você receber um agente da Defesa Civil do município na sua porta, atenda, acolha ao pedido dele, saia da sua casa momentaneamente e quando tudo estiver tranquilo novamente, em segurança, você poderá retornar. Tenente, agora com relação a quem tenta deixar o litoral, ainda encontra dificuldade com relação a trechos bloqueados e qual é a recomendação para os motoristas e também para os turistas que pretendem descer nesse final de semana? Segundo o levantamento do Estado, né, nós já temos mais de 70% dos turistas deixando a cidade de São Sebastião. É importante essa saída dos turistas porque desafoga todo o sistema municipal, né, inclusive até comércios, né, supermercados, farmácia, os próprios hospitais. Então é fundamental que os turistas retornem para suas cidades de origem para que nós tenhamos apenas os moradores, né, da cidade ali naquele município. A subida para São Paulo, para Grande São Paulo, ela se dá principalmente pela Tamoios e pelo sistema Anchieta Imigrantes. Então quem está ali na ponta, na divisa com Ubatuba e Caraguá, usa Tamoios. Quem está mais na ponta sul, vem pelo sistema Anchieta Imigrantes, passando pelo Guarujá. Nós estamos trabalhando para desobstruir, e aí o governo, quando eu digo estamos, o governo do estado trabalhando incansavelmente, são mais de 700 pessoas envolvidas em toda essa ação, que inclui maquinários pesados, que estão trabalhando para remover toda essa lama que se espalhou pela Rio Santos. Temos um ponto de bloqueio maior em Juqueí, que já foi desobstruído, mas que tamanho volume de terra, ele ainda carece de uma desobstrução maior para que nós consigamos liberar veículos leves, veículos de passeio. Então, nesse momento, circulam só por Juqueí veículos de emergência. Então, quem está na parte mais norte sobe pela Tamoios, que está com operação normal, e quem está na parte mais leste, mais sul, sobe pelo sistema Anchieta Imigrantes. Tá certo, nós acabamos de conversar com o Tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil. Muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos, pedimos ainda, aproveitando esse gancho que você falou dos turistas, que as pessoas que queiram descer do litoral tentem reavaliar a descida, porque nesse momento não seria conveniente nós termos turistas chegando, o final de semana está se aproximando. O ideal é que as pessoas reprogramem uma viagem de turismo para um outro período. Agradecemos a oportunidade, estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, Tenente. Nós desejamos sucesso no trabalho e que mais vidas sejam salvas. E veja a seguir, Banco Central dos Estados Unidos divulga a ata que indica a recessão econômica em 2023. E ainda, Estados Unidos avaliam se redes sociais como o Twitter podem ser responsabilizadas por conteúdos postados pelos usuários. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 13 horas e 18 minutos e nós voltamos com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E já o Rio Grande do Sul, que sofre com a estiagem, ou seja, com a falta de chuva, vai receber recursos federais para ações emergenciais. O governo federal autorizou o repasse de 430 milhões de reais para ações emergenciais de enfrentamento da estiagem no interior do Rio Grande do Sul. Segundo a União, a verba vai ser destinada às áreas de agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. O repasse foi autorizado depois de uma reunião no Palácio da Alvorada entre o presidente Lula e ministros para avaliar as demandas de prefeitos, deputados, vereadores e entidades gaúchas. Uma comitiva do governo federal visita a cidade de Ulha Negra, no Rio Grande do Sul, para anunciar as medidas de combate à seca que atinge a região. No Ministério do Desenvolvimento Agrário estão previstos 300 milhões de reais para os agricultores familiares fazerem frente à seca. Nós estamos prevendo o atendimento a 50 mil famílias lá do Rio Grande do Sul, né? São créditos que já estão ou dentro do orçamento do MDA ou estão no Plano Safra, que sobraram do Plano Safra, que serão destinados para essa finalidade.
além dos agricultores vinculados ao MDA, da agricultura familiar, tem uma parte com muito baixa renda. Aí são agricultores familiares, comunidades quilombolas, indígenas, que vamos trabalhar num modelo que não é empréstimo. Na verdade, através do cartão Bolsa Família é feito um repasse, um atendimento emergencial pela situação, no valor de R$ 2.400. São mais de 10 mil famílias que serão atendidas pelos levantamentos, cerca de 25 milhões de reais. Outras 7 cidades gaúchas afetadas pela estiagem tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal e estão aptas a receber recursos. A Defesa Civil informou que 317 municípios do estado já decretaram emergência devido à falta de chuva. Destes, 191 já tiveram a situação homologada pela União. E o Ministério da Agricultura articula uma estratégia para tranquilizar os países importadores da carne brasileira, após a confirmação de um caso de vaca louca no Pará. As exportações de carne bovina à China foram suspensas, seguindo o protocolo sanitário entre os dois países. O Ministério da Agricultura descartou a existência de risco para o consumidor. O Ministério também informou que a doença atingiu um animal macho de 9 anos, com idade considerada avançada para bovinos, em uma pequena propriedade em Marabá, no Pará. O animal era criado em pasto, sem ração, e teve a carcaça incinerada na fazenda, que foi interditada pelo governo do estado em caráter preventivo. Segundo a pasta, o caso foi comunicado à Organização Mundial da Saúde Animal e as amostras foram enviadas para o laboratório de referência da instituição no Canadá. Após análise, o laboratório vai poder confirmar se o caso é atípico ou sem risco de transmissão para outros bovinos e para humanos. Esta é a segunda vez em 1 ano e meio que o Brasil suspende a exportação de carne bovina para a China. De setembro a dezembro de 2021, o país asiático, maior comprador de carne do Brasil, suspendeu as compras após 2 casos atípicos em Minas Gerais e em Mato Grosso. Até hoje, o Brasil não registrou casos clássicos de vaca louca provocada pela ingestão de carnes e pedaços de ossos contaminados. As proteínas modificadas consomem o cérebro do animal, tornando-o comparável a uma esponja. Além de bois e vacas, a doença acomete búfalos, ovelhas e cabras. E olha só, mais de 2.700.000 trabalhadores podem receber o PIS/PASEP após a revisão do governo. Essa revisão dos dados dos trabalhadores foi solicitada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Dataprev, que é a empresa de dados do governo, iniciou então um novo processamento que vai possibilitar o pagamento para mais pessoas. Os resultados vão poder ser consultados a partir do dia 5 de abril. A estimativa, então, é que mais de 2.700.000 trabalhadores vão poder receber o abono salarial PIS/PASEP relativo ao ano base 2021, que começou a ser pago no último dia 15 de fevereiro. E olha só, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, divulgou ata de uma reunião que revela incertezas e indica uma possível recessão econômica. As atas divulgadas pelo Federal Reserve indicaram que há sinais de que a inflação nos Estados Unidos está caindo, mas não o suficiente para conter a necessidade de aumentar as taxas de juros. No documento, o órgão aumenta os juros em 0,25 ponto percentual e eleva a taxa de 4,5% para 4,75% ao ano. A medida foi defendida pelos executivos para impedir que a inflação dispare, mas especialistas locais pontuam que a proposta pode não ser o suficiente para frear o aumento. A meta inflacionária americana está em 2% ao ano, mas o mercado demonstra preocupação com o impacto da elevação dos juros e a probabilidade da economia entrar em uma recessão esse ano, caso o Federal Reserve demore para agir ou haja rapidamente. A expectativa é de uma possível retração geral da atividade econômica, com queda no nível da produção, aumento do desemprego, queda na renda familiar, etc.
De acordo com o documento, alguns participantes da reunião observaram que incertezas associadas ao panorama econômico eram altas. Entre os fatores de risco citados no documento estavam a guerra na Ucrânia, a reabertura econômica da China e a possibilidade de o mercado de trabalho ficar apertado por mais tempo do que o esperado. E o Twitter foi acusado na justiça americana de fazer vista grossa diante do terrorismo na plataforma. Em audiência de 2 horas, os 9 juízes ouviram que a cumplicidade do Twitter com o terrorismo, ao não impedir o conteúdo criado por grupos extremistas, deve ser considerada. Há uma acusação de cegueira deliberada. Você sabia que o Estado Islâmico estava usando sua plataforma, afirmou a juíza Sônia Sotomayor ao advogado do Twitter, réu no caso. A ação foi movida pela família de uma vítima de um ataque do grupo extremista em 2017, em uma boate em Istambul. A família alega que a decisão do Twitter de não remover ou parar de recomendar tweets do Estado Islâmico constitui uma ajuda a um ato terrorista. A audiência ocorre um dia depois que a Suprema Corte ouviu um caso semelhante contra o YouTube. Esse caso diz respeito a uma vítima americana dos ataques de Paris em 2015, também reivindicados pelos extremistas. O Twitter, com apoio de outras grandes empresas de tecnologia, insiste que o fato de uma plataforma ser usada por dezenas de milhões de usuários em todo o mundo não representa automaticamente uma ajuda deliberada a um grupo terrorista. No centro de ambos os casos, que devem ser resolvidos até 30 de junho, está a ampla imunidade legal conferida às plataformas de tecnologia por uma lei de décadas, que torna praticamente impossível processar por questões de conteúdo. As empresas de tecnologia veem a lei americana, conhecida como Seção 230, como um texto fundamental da internet que ajudou na revolução das redes sociais ao evitar ações judiciais contra os sites. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Pois é, 1h50 eu volto com mais notícias para você. Até lá! Até mais!